Então, pessoal, vamos começar. Boa noite. A cuia mais esperada do ano. Vero vai trazer os Hot Topics de 2024. Vero dispensa apresentações. Pode começar, Vero. Então, boa noite, pessoal. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Acho que todo mundo já me conhece, mas eu sou a Verônica, sou intensivista no Clínica, sou prof de pediatria da PUC, e hoje eu vou trazer um resuminho, então, dos os melhores artigos da hashtag PedsICU aí de 2024. Só para deixar bem claro, para não ter nenhuma confusão, isso não é totalmente uma seleção minha, tá? É a mesma coisa do ano passado. Tem um grupo de intensivistas, tem esse Twitter aqui, que não é mais Twitter, que agora é X, mas que eles todo final de ano se reúnem, eles são, tem gente de vários lugares do Reino Unido, da Índia, de vários lugares diferentes, que se reúnem para escolher quais que são os melhores artigos que foram publicados naquele ano, tá? Então, eu tenho o Twitter deles aqui, e essa é a lista de 2024. Então, tem um monte de coisa legal aqui, e no último slide dessa apresentação tem um QR Code que vai levar vocês direto para a lista do PubMed com todos esses artigos aqui. Então, tenho certeza que, se vocês derem uma olhadinha, vai ter um monte de coisa que vai ser interessante, mas eu tenho o meu próprio conflito de interesse, né, e vou apresentar aqueles que eu achei que foram mais interessantes e que eu acho que podem ser úteis para todo mundo, tá? Então, tem muita coisa legal de assuntos específicos, assim, bastante coisa de ECMO, bastante coisa, tem coisa de anticoagulação em ECMO, em suporte extracorpóreo, tem coisas específicas, assim, mas eu acabei escolhendo coisas que eu acho que podem gerar uma discussão entre a gente e coisas que eu acho que talvez a gente pode trazer para nossa realidade, para os nossos serviços, tá? Então, o primeiro deles que eu vou trazer para vocês é um que a gente comentou internamente entre nós e que eu achei que valia a discussão, que foi publicado no PCCM, então, em 2024, que é a avaliação da associação entre intervalo de doses de adrenalina durante a parada e desfecho. Tá? E aí a pergunta que eles fizeram nesse estudo, o objetivo desse estudo era, será que se a gente fizer adrenalina durante a parada em intervalos menor ou igual de 3 minutos, isso gera uma melhor sobrevida de desfecho neurológico para esses pacientes? Então, o desfecho primário não era a mortalidade, era desfecho neurológico, tá? Foi um estudo multicêntrico que, na verdade, foi uma análise secundária do ICU Research, que foi um estudo bem grande, que já foi publicado nos anos anteriores, que foi uma corte multicêntrica, que o objetivo principal do ICU Research era ver qualidade de atendimento de PCR, é um estudo de qualidade e segurança, assim. E aí, na verdade, esse estudo secundário aqui, ele foi desenhado durante a captação de pacientes, sem o conhecimento prévio dos dados, o que é uma coisa muito interessante da gente saber, porque é sempre mais fácil fazer pesquisa se tu não é correto fazer pesquisa se tu já tem uma suspeita do que os teus dados vão mostrar, né? Então, na verdade, foi uma análise secundária já planejada previamente do ICU Research. Eles avaliaram pacientes acima de 37 semanas de idade gestacional, né, acima de neonatos até 18 anos, com parada cardiorrespiratória intra-hospitalar, e eles avaliaram, então, para saber o intervalo das doses da adrenalina, eles avaliaram através do registro dos pacientes o número total de doses, a hora da primeira dose e a duração da parada. E com isso, eles acabaram calculando, então, o intervalo estimado entre as doses, tá? Que é um detalhe importante desse estudo, porque, então, eles não usaram exatamente o intervalo que estava registrado em cada atendimento, mas eles fizeram, então, um intervalo estimado dividindo a duração da RCP depois da primeira dose de adrenalina, dividido pelas doses de adrenalina menos 1, e aí eles conseguiram fazer uma correlação de esperma bem legal disso, né? Se a gente, para ser uma boa correlação, a gente teria que ter tudo bem pertinho aqui, uma linha reta no meio, né? E tu vê que a maioria deles estão aqui. Então, esse jeito que eles usaram de estimar o intervalo entre as doses nesse N, que foi relativamente grande, foi estatisticamente bem adequado, tá? O que foi desfecho primário? Sobrevida para alta hospitalar com desfecho neurológico favorável, e para isso eles avaliaram esse score sem mudança comparado ao basal, ou que tivesse esse score mínimo de 1 ou 2, tá? Que é o Pediatric Cerebral Performance Category, e eles avaliaram como desfecho secundário um ROSC sustentado, então retorno de circulação espontânea maior que 20 minutos, duração da RCP, sobrevida para alta hospitalar, o FSS, que é uma escala de status funcional na alta hospitalar comparada com o basal, e aí eles chamaram isso de delta FSS, então para ver o que a criança ficou de morbidade
daquelas que sobreviveram, tá? E eles, a gente vai trazer bastante esse delta FSS aqui nos resultados, tá? Então, eles tinham, de eventos e índices do ICU versus 1.129, tá? Excluíram aqueles que usaram menos de 2 doses de adrenalina, porque não tem como avaliar o intervalo, excluíram todos que tiveram retorno de circulação espontânea por CPR, excluíram todos que usaram intervalos muito acima, então acima de 8 minutos, e acabaram ficando com um N de 382, tá? O que tem de interessante nisso daqui, tá? De todas as coisas que eles olharam e compararam o grupo com o intervalo de adrenalina maior ou igual a 3 minutos, que era bem maior, 286 pacientes, com menos de 3 minutos, 96 pacientes, o que teve significância estatística foi o tempo de duração da RCP, tá? Então, significativamente menor no grupo que recebeu a adrenalinas em intervalos menores do que 3 minutos, tá? E aí, o desfecho primário que eles estavam procurando, que era a sobrevida para alta hospitalar com desfecho neurológico favorável, não foi significativo entre os grupos. Então, o motivo, o desfecho pelo qual esse estudo foi desenhado, ele não foi significativo, não teve diferença, tá? Mas teve sim diferença, então, também em ROSC sustentado acima de 20 minutos, também favorecendo o grupo que recebeu adrenalina em intervalos menores de 3 minutos, tá? O que eles fizeram? Fizeram análises de subgrupo e análise com correção de confundidores, né? E o que eles acabaram achando? Que embora a gente não tenha tido uma significância estatística no desfecho primário, que é o desfecho neurológico favorável na alta, com sobrevida, eles acharam que no subgrupo de pacientes que no momento da parada estavam em uso de droga vasoativa em função contínua, houve uma diferença, tá? Então, a adrenalina em menos de 3 minutos pareceu ser um fator protetor, uma coisa com melhor desfecho neurológico nesse subgrupo de pacientes que já usavam droga vasoativa em infusão contínua no momento da parada, tá? Assim como eles também acharam que o achado da duração da parada menor no grupo que recebeu adrenalina em intervalos menores foi principalmente devido ao grupo, o subgrupo de pacientes que estava recebendo droga vasoativa em infusão contínua. Então, esses resultados foram guiados basicamente por esse subgrupo de pacientes que estavam usando droga vasoativa em infusão contínua, então, mesmo achado para ROSC sustentado acima de 20 minutos, tá? Maior ou igual a 20 minutos, também levado por esse grupo que estava com droga vasoativa, tá? Na análise secundária, então, que é isso que mais ou menos que eu mostrei para vocês, eles ainda fizeram uma estratificação diferente entre intervalos menor ou igual a 2 minutos e maior do que 2 minutos, tá? Então, eles fizeram uma outra divisão, tá? E aí também acharam que associado com maior risco relativo de ROSC, menor duração de RCP e menor delta FSS naquele subgrupo de pacientes que estavam em infusão contínua de droga vasoativa, tá? Ainda, eles pensaram, vamos fazer uma comparação entre a recomendação atual do PAUS de usar adrenalina em intervalos de 3 a 5 minutos, mais aqueles pacientes que usaram adrenalina, de novo, tem intervalos estimados, né, acima de 5 minutos, versus aqueles que usaram intervalos estimados menor do que 3 minutos, e aí, usar adrenalina com menos frequência foi associado a maior duração da RCP, menor chance de ROSC e maior delta FSS, tá? Então, conclusão desse artigo. Intervalos estimados de adrenalina menor do que 3 minutos não foram associados com sobrevida com desfecho neurológico favorável, que era o desfecho primário desse estudo e foi o motivo pelo qual ele foi desenhado, tá? Mas foram associados com melhor ROSC e menor duração de RCP, e a gente sabe que teve uma contribuição grande dos pacientes que estavam recebendo droga vasoativa em infusão contínua, tá? Então, o que eles questionam desse resultado foi: será que foi uma amostra pequena demais para a gente poder avaliar desfecho neurológico, que talvez seja um desfecho que não seja tão duro assim, né, e que é por variação de escolha, de escala funcional, então talvez com uma amostra maior a gente pudesse ter um resultado diferente, né. Outro questionamento deles é que todo o ICU Research foi um estudo feito em centros universitários, em centros de ensino, e que todos os centros foram avaliados no ICU Research como tendo RCP
RCP de altíssima qualidade, né? Então, será que isso também vem como um viés, né? Um viés nos dois grupos, em todas as avaliações de desfecho, né? Será que isso não tem relação com o fato de não ter encontrado o resultado que eles estavam buscando no desfecho primário, né? Ou não ter relação com outros resultados encontrados, né? E aí, a outro questionamento deles é, será que a gente pode generalizar isso, né? Porque tanto o achado do ICU Research como o achado de outros estudos que já foram publicados sobre esse mesmo assunto mostram que, na verdade, os pacientes costumam ter respostas muito individuais à adrenalina, né? Os pacientes não têm as mesmas respostas ao uso de droga vasoativa. Então, principalmente, parece que os pacientes que mais se beneficiam do bolo de adrenalina são principalmente aqueles que têm pressão diastólica mais baixa, né? E aí, esse é um outro questionamento que ele traz, né? Será os pacientes que eles avaliaram, tinham pressão diastólica basal mais baixa, os que estavam no grupo que recebeu adrenalina menor que 3 minutos, embora não teve significância estatística dessa diferença entre os dois grupos, mas será que isso não trouxe um viés de indicação para o médico que estava atendendo a parada, né? Então, a maioria dos pacientes no ICU Resusc tinha linha arterial, conseguiam monitorizar a PAM durante a RCP, né? Então, será que esses pacientes não receberam adrenalina com mais frequência porque os médicos estavam vendo que eles tinham uma PA diastólica mais baixa e são esses pacientes mesmos que estão relacionados com esse efeito em ter um maior ROSC? Tá? Então, esses são os questionamentos que ele traz para a gente, né? E ele diz que, obviamente, as limitações são que é um estudo observacional, né? O ICU Resusc, que foi um intervalo estimado entre as doses e que a gente não tem um intervalo exatamente descrito as doses que eles usaram exatamente no tempo e que ele não descreve um padrão de uso de adrenalina entre os pacientes, que realmente parece que foram usadas adrenalinas em intervalos muito diferentes, né? Ele não traz dados sobre o uso de adrenalina preparada, que é a push dose, né? Que é muito comum na América do Norte, nos lugares que foi feito o ICU Resusc, então isso também pode ter uma interferência nos resultados se o paciente recebeu bolos de adrenalina pré ou preparada, né? E que, de novo, são centros que fazem RCP comprovadamente de altíssima qualidade, que isso também pode influenciar os resultados, tá? Mas quando saiu esse estudo, eu fiquei super curiosa, assim, e achei muito interessante, e fiquei curiosa para saber se, com esse estudo e mais alguns outros que já têm publicado, se isso vai trazer algum impacto para os guidelines da American Heart, se isso vai trazer alguma revisão para os novos guidelines que vão sair esse ano. Então, eu vou estar curiosa para depois, no final, ouvir a opinião de vocês. Eu lembro que quando saiu, discutimos no nosso grupo do CUIA, discuti com a Helena também sobre esse estudo, que a gente achou super interessante, então acho que tem margem para boa discussão aí para a gente no final, tá? Mas um estudo super legal. E aí, esse foi o primeiro, tá? Então, o primeiro estudo avaliando a relação de intervalos mais curtos de adrenalina na parada, que parece ter tido relação com melhor ROSC e menor duração de RCP, tá? Vou passar para o próximo, porque, de novo, falando que eu me empolguei, eu peguei, acho que é um pouco a mais do que eu achei que eu devia ter pego, mais que eu peguei na outra vez, então eu não posso me enrolar, tá? Mas esse próximo estudo aqui eu achei muito legal, tá? E apesar de ele ser um estudo lá do subgrupo do pós-operatório de cardio, eu acho que ele é um estudo que a gente pode discutir, pensar em como em como isso pode impactar outros desfechos nossos clínicos, tá? É um ensaio clínico randomizado, multicêntrico, que comparou o uso de paracetamol intravenoso intermitente com morfina contínua em pacientes em pós-operatório de cirurgia cardíaca, tá? E aí, o contexto em que isso surgiu foi: a gente não tem guidelines específicos de manejo de dor em pós-operatório de cirurgia cardíaca em pediatria, né? A gente tem guidelines de sedação, analgesia, tem vários estudos sobre isso, mas não tem nada específico nessa população, né? A gente tem estudo prévio mostrando que o paracetamol EV é tão efetivo quanto morfina em crianças de até 1 ano de idade em pós-operatório de outras cirurgias de grande porte que não sejam cirurgias cardíacas, tá? Então, a hipótese do grupo que fez o estudo foi: será que a gente usando paracetamol EV, isso não vai reduzir em pelo menos 30% a mediana de dose cumulativa de morfina, ajustada pelo peso do paciente, nas primeiras 48 horas de pós-operatório? Isso é o que eles queriam comprovar quando eles foram desenhar esse ensaio clínico randomizado.
Então, eles fizeram um ensaio clínico randomizado, duplo cego, multicêntrico, que só por isso, quando a gente olha, já fica feliz, né, que tem tão poucos em pediatria, então já é uma coisa super, super legal. Os centros deles eram na Holanda e na Bélgica, e os pacientes, a população foram crianças de 0 a 3 anos, em pós-operatório de cirurgia cardíaca com bypass. O protocolo era o seguinte, tá, todas as crianças que chegavam na UTI no pós-operatório recebiam bolos de morfina, EV, 0,1 miligrama por quilo, e depois eles eram randomizados em 2 grupos diferentes, tá? Cegados, que quem estava cuidando dos pacientes não sabia, um grupo recebia paracetamol EV intermitente fixo, e outro grupo recebia morfina em infusão contínua na dose de 0,01 a 0,03 miligrama quilo-hora. Tá? Eram usadas escalas para avaliação de dor, né? Então, usaram o Comfort B e o NRS, e eles tinham padronizado nos 2 grupos de fazer bolos de morfina se a escala NRS fosse maior ou igual a 4, e uma vez que a criança recebesse mais de 3 bolos, ela era dessegada, saía, né, do cegamento e começava uma morfina em infusão contínua se ela não estava no grupo da morfina, obviamente, tá? Então, foi um desenho super legal. Aqui eu só trago a tabelinha das características dos pacientes para mostrar que a randomização foi bem feita, né? Os 2 grupos são super semelhantes, não tem nada de diferente significativo entre os 2 grupos, tá? E aí, o que a gente achou de resultado aqui, tá? Primeira coisa, como esperado, né? A dose cumulativa de morfina ajustada para o peso, em micrograma por quilo, a mediana da dose, foi significativamente muito menor no grupo que usou paracetamol EV intermitente do que no grupo que usou morfina, tá? Então, eu acho que já era esperado, mas, enfim, de qualquer jeito, né, a gente sabia que os pacientes iam receber bolos igual, poderiam trocar de grupo, então, significativamente menor nesse grupo, tá? O número de doses de resgate de morfina, tá? Não foi diferente entre os grupos, o que também é um outro dado super interessante, tá? Então, o número de pacientes que precisou de dose de resgate de morfina no grupo paracetamol e no grupo morfina em infusão contínua não teve nenhuma diferença, tá? Então, foi super semelhante, porcentagem bem parecida nos dois, tá? A quantidade de vezes que os pacientes tiveram um score de dor NRS maior ou igual a 4 também foi igual entre os 2 grupos, tá? E a escala de Comfort nos 2 grupos também foi praticamente a mesma, não teve diferença significativa entre os dois, tá? Não trouxe o quadrinho vermelho aqui para mostrar, mas depois eu vou falar mais adiante que o uso de comedicações de sedativos associados também não teve diferença, tá? Que mais de desfechos secundários que eles acharam, tá? Primeira coisa, motivos pelos quais os pacientes tiveram que sair do grupo do estudo, tá? Então, número de pacientes, o tempo que o paciente teve que sair do seu grupo, né, sair do cegamento, foi semelhante entre os 2 grupos, tá? E a principal razão que levou os pacientes a serem descegados dos grupos foi febre, tá? O que é uma coisa também interessante. Então, a maioria das vezes não foi por problemas do médico, que achou que o paciente não estava com a dor bem controlada, foi para o paciente ter febre, aí o paciente com febre, se está no grupo do paracetamol, não podia ficar cegado, tá? Tinha que ser dessegado e tinha que saber se ele poderia receber o paracetamol como antitérmico, tá? E aí a outra coisa que eles também estudaram como a avaliação secundária foi diferença de disfunção renal, tá? Disfunção renal e hepática entre os 2 grupos, usando morfina e paracetamol EV, que também não teve diferença entre os 2 grupos, tá? Então, esses são os resultados principais desse estudo. E aí, o que eles trazem para a gente? Que em crianças, resumo de tudo isso, em crianças menores de 4 anos, em TO cardíaco, a dose ajustada de morfina para o peso foi 79% menor nos pacientes com uso de paracetamol EV, como analgesia primária, quando comparado ao grupo de pacientes que usavam morfina EV contínua como analgesia primária. Tá? Não teve diferença no uso de sedativos entre os 2 grupos, o que é uma outra coisa curiosa, né? O que também nos mostra que talvez a morfina tenha menos impacto como sedativo nesse grupo de pacientes, né? Como a gente rotineiramente pensa, então eles trazem isso para discussão, né? Bom, pensaria que se o paciente que usa morfina contínua vai precisar menos sedativo daquele que não está usando e não teve diferença, tá? E o maior motivo para ter que descegar os pacientes e sair dos grupos foi febre, e aí questiona-se, né? Bom, será que seria ainda menor o uso de opioide, né? Se esses pacientes não tivessem que ter saído do cegamento e ter virado open label por causa dessa razão, tá?
resumo desse estudo de novo, assim, eu acho que ele não é totalmente generalizável para nossa prática, porque a gente não tem paracetamol EV disponível, né? Mas eu fico curiosa da gente discutir isso depois de como a gente talvez possa utilizar muito mais de analgesia multimodal, né? Analgesia de diferentes rotas de analgesia, de diferentes medicamentos para tentar poupar o uso de opioide, né? Então, eu fico triste por eles, porque eles não têm dipirona, né? Que eu sou uma fã e trabalhei em cenário sem, é muito triste, faz muita falta, mas eu acho que é um ótimo exemplo de como a gente pode objetivamente pensar em tratar nossos pacientes com analgesia de outras vias, né? E aí vou ficar curiosa também para a gente discutir depois do final, tá? Terceiro estudo que eu trago para mostrar para vocês é roubado dos adultos, tá? Então, trouxe um de RCT, trouxe um de pós-operatório de cirurgia cardíaca, mas acho que a gente pode pensar em outros cenários. E agora roubo um dos adultos, porque muitas coisas que a gente faz na terapia intensiva pediátrica são roubadas das evidências deles, né? Então, esse estudo é o TRAIN, que é um estudo, um ensaio clínico randomizado, que comparou estratégias de transfusão restritiva com estratégia de transfusão liberal para pacientes com injúria neurológica aguda, tá? Também trago esse estudo que acho que é super legal a gente saber que ele é um multicêntrico, que tem um centro aqui de Porto Alegre, tá? Então tem o pessoal, pacientes ali do Cristo, que foram incluídos nesse estudo, tá? E aí o motivo desse estudo é vários estudos que comparam estratégias de transfusão liberal e restritiva, e em geral eles sugerem que a estratégia restritiva seria tão segura e tão eficaz quanto a estratégia liberal de transfusão, tá? Mas o questionamento já existe há algum tempo, tem vários estudos já, alguns outros estudos publicados sobre isso que a gente vai falar, é se isso também se adapta à população de neurocríticos, tá? Então, vou falar depois, mas só para chamar a atenção que não é um estudo específico de TCE, tá? É um estudo de pacientes neurocríticos com injúria neurológica aguda, tá? Foi um ensaio clínico randomizado multicêntrico com 72 UTIs em 22 países, incluindo uma aqui de Porto Alegre, tá? E eles randomizaram, então, os pacientes para receber estratégia de transfusão restritiva, então somente transfundir CHAD com hemoglobina menor que 7, ou estratégia de transfusão liberal, transfundindo CHAD com hemoglobina menor que 9. Tá? Essa estratégia de transfusão, quando os pacientes foram randomizados, ela deveria ser seguida por 28 dias ou até a alta hospitalar, óbito do paciente, tá? Então, praticamente durante todo o tempo de internação. O staff não foi cegado, tá? Mas os avaliadores de desfecho foram cegados, porque o desfecho primário desse estudo era um desfecho neurológico desfavorável em 180 dias, tá? E aí, para avaliar esse desfecho neurológico, eles usaram a escala de Glasgow, de escala de desfecho de Glasgow estendida, tá? E aí eles usaram como ponto de corte 5 nessa escala, tá? Então, a gente vê que ela é uma escala bem, relativamente objetiva, assim, e que avalia realmente qual que é a morbidade, qual que é o nível de prejuízo, né, neurológico que o paciente ficou, e aí esse foi o ponto de corte que eles usaram para dizer que abaixo aqui de 5 era um desfecho neurológico desfavorável, tá? Bom, inicialmente, 8.246 pacientes que tiveram injúria aguda que foram avaliados para se eram elegíveis, excluíram por diferentes, mais variadas causas, né, obviamente todos os que tinham hemoglobina maior que 9 foram excluídos, tá, e depois excluíram vários fatores confundidores, e aí eles acabaram randomizando 850 pacientes. Foi da pena de ler o estudo, assim, porque foi um estudo peri-Covid, então dá muita pena deles de tanta coisa que deu errada da randomização, e eles explicam todas as vezes que eles tiveram que recalcular a amostra, e toda vez que eles tiveram que mudar o N que eles estavam procurando, porque foi realmente do Covid, eles acabaram tendo muita dificuldade de recrutar paciente, mas eles finalmente conseguiram chegar a 850 pacientes randomizados, e ficou ali os dois grupos praticamente parecidos, tá? Tiveram algumas perdas, mas conseguiram um N legal para avaliar desfecho, tá? Coisas objetivas, então o grupo restritivo recebeu significativamente menos transfusões do que o grupo liberal, tá? Tendo uma média de transfusão por paciente de 0 versus 2 transfusões, tá? Também significativo. E aí aqui dos pacientes, 48% do grupo restritivo recebeu transfusão, 89% do grupo liberal, que também foi significativo, tá? Então foi
a exposição que eles estavam buscando foi realmente diferente entre os grupos, tá? O que eles acharam de desfechos, tá? Desfecho primário, que era o objetivo do estudo, que era desfecho neurológico não favorável, tá? Então, eles acharam uma diferença nesse desfecho primário que eles estavam procurando, e uma diferença que favoreceu, então, o grupo da estratégia liberal. O que eles encontraram? Que aqueles pacientes que estavam no grupo restritivo de receber chá de só com hemoglobina menor que 7, tiveram desfecho neurológico, mais desfecho neurológico desfavorável em 180 dias, tá? Que era o desfecho primário que eles estavam procurando, tá? Eles avaliaram várias desfechos secundários que não tiveram, alguns desfechos secundários que não tiveram significância, e eles avaliaram alguns efeitos adversos, tá? E aí chama a atenção dos eventos adversos, achei que eu tinha botado aqui, botei no próximo, já vou chegar lá. Eu só botei aqui para mostrar que os subgrupos que eles acharam do desfecho primário não teve muita diferença, tá? Foi tudo mais ou menos parecido, tá? E aí uma outra coisa que chama atenção é que nos eventos adversos eles acharam uma diferença entre isquemia cerebral, tá? No grupo de pacientes que usou a estratégia restritiva, eles tiveram mais ocorrência de isquemia cerebral, tá? Embora eles chamem atenção que esse resultado tem que ser interpretado com cautela, porque eles não tinham um protocolo para avaliar exame de imagem e para avaliar a isquemia cerebral secundária, né, ao longo da internação, e esses pacientes que foram diagnosticados com isquemia cerebral depois secundária, foram pacientes que foram solicitados exames de imagens a critério do médico assistente, tá? Então, não foi uma avaliação que eles fizeram em todo o grupo de pacientes, mas esses pacientes que eles tinham, esse grupo apareceu ter diferença entre os dois grupos de estratégia liberal ou restritiva. Então, que estudo prévio, tem, como falei antes, tem alguns já, né, comparando estratégias de transfusão, tem um estudo unicêntrico com poucos pacientes, mas que usou os mesmos pontos de corte que eles usaram nesse estudo para a estratégia liberal e restritiva, e que eles acharam melhor status neurológico no grupo liberal em 6 meses, parece depois o resultado encontrado nesse estudo, tá? E ele comenta também do Emotion, que foi um outro estudo que achou que a transfusão liberal estava associada com redução absoluta de 5,4% em risco de desfecho neurológico desfavorável em 6 meses, mas não teve significância estatística, tá, nesse estudo. Então, ele compara alguns outros, traz alguns outros resultados, mas eu trouxe esses que achei mais pertinentes, tá? Limitações desse estudo, tá? Não foi cegado, os médicos clínicos não foram cegados, mas, por outro lado, quem avaliou o desfecho era cegado, e eles consideram que, por ser um estudo randomizado, multicêntrico, tu conseguiria provavelmente equilibrar um pouco desse viés de não ter cegamento dos médicos clínicos com esses outros pontos fortes da metodologia, tá? Uma outra limitação é que os pacientes podem ter recebido transfusão antes da randomização, e aí a gente não teria esse dado, não tem nenhum registro de pacientes que receberam ou não, tá? Mas que também poderia fazer uma diferença no desfecho primário, né? E aí o outro ponto que eles trazem é que, como eu comentei lá no início, foram incluídos pacientes com injúria cerebral de diferentes etiologias. Então, se questiona, será que a suscetibilidade é diferente para isquemia, por anemia, em grupos que têm etiologias diferentes de injúria cerebral, né? E aí, na verdade, o que eles trazem é que esses resultados que são consistentes e que já tiveram em outros estudos sugeririam que se aplica para pacientes tanto com injúria cerebral traumática quanto não traumática, tá? Mas é uma das limitações do estudo ser uma população de etiologias diferentes, tá? Então, resultado conclusão final desse estudo: pacientes com anemia e injúria cerebral aguda, randomizados para a estratégia liberal de transfusão com hemoglobina de 9, tiveram menos probabilidade de desfecho neurológico desfavorável em 180 dias, comparados com pacientes que usaram ponto de corte de hemoglobina de 7, tá? Então, de novo, não é de criança, né? Um estudo de adulto, mas várias coisas da terapia intensiva de adulto a gente acaba se baseando tanto para a nossa prática quanto para futuros estudos pediátricos. Então, esse estudo foi super comentado na terapia intensiva de adulto, eu achei interessante trazer para a nossa discussão também.
E por último, trago uma menção honrosa para mais 2 estudos, tá? Eu vou falar deles mais brevemente, porque eu não acho que eles trazem alguma coisa que seja extremamente nova para nós, tá? Mas eles são 2 estudos pediátricos que confirmam coisas que a gente já sabe e coisas, de novo, de evidência que a gente traz dos adultos, tá? Então eu achei legal trazer eles até para isso, para mostrar como, né, as coisas que a gente extrapola dos adultos, várias vezes a gente consegue confirmar, tá? Então são 2 estudos sobre ventilação mecânica, tá? O primeiro deles é uma corte prospectiva da Colômbia, de 2018 a 2022, que avaliou especificamente driving pressure de pacientes com SARA pediátrica, tá? E o que isso tem de desfecho, né, nessa corte de pacientes, tá? E o segundo é um ensaio clínico não randomizado sobre ventilação mecânica protetora em SARA pediátrica, que os 2 foram publicados no PCCM, tá? Diz que traga uma menção honrosa para eles, porque vou só citar os resultados deles para dar tempo da gente comentar depois, tá? Mas que eu acho que são resultados bem interessantes. Então, que são o contexto dessas 2 pesquisas, tá? Basicamente aquilo que eu falei para vocês. A gente sabe que paciente em SARA tem risco de VILI, né, de lesão ventilatória, lesão pulmonar induzida pela ventilação, quando a gente não usa estratégia de ventilação protetora, né, e que a driving pressure acaba sendo o fator, né, a medida que a gente tem que reflete muito bem o estresse sobre qual o pulmão é submetido durante a ventilação mecânica. Em adulto, a gente já tem mais do que evidência de que uma driving pressure maior que 15 está associada com mortalidade, né? Então, o Amato foi o primeiro lá que publicou, mas depois a gente tem um monte de evidência sobre isso em adulto. Mas a relevância desse ponto de corte de 15 em pediatria, na SARA pediátrica, ainda não terem evidência forte. Então, esse foi o contexto desse prospectivo dessa corte lá na Colômbia. Tá? E aí é mais ou menos a coisa que eles pensaram para esse não randomizado aqui, para esse ensaio clínico, tá? Eles queriam saber qual é que é o impacto de a gente usar estratégias de ventilação mecânica protetora e qual é o impacto de a gente aderir a essas estratégias em pacientes com SARA pediátrica, a mortalidade desses pacientes, tá? Então, de novo, a gente sempre quer saber mortalidade, e em pediatria a gente tem muito pouco estudo sobre isso. Então, a pergunta deles é mais ou menos a mesma, tá? O que o primeiro estudo lá da Colômbia, que avaliou especificamente driving pressure, nos mostrou, tá? Eles avaliaram, então, características de ventilação mecânica de pacientes com SARA que sobreviveram e que não sobreviveram, tá? Então, como que era a mecânica pulmonar nas primeiras 24 horas depois da admissão na UTI desses 2 grupos de pacientes. O que teve de diferença entre os grupos, tá? Driving pressure, significativamente menor no grupo de sobreviventes, tá? Pressão platô, significativamente menor no grupo de sobreviventes, e volume corrente, significativamente menor no grupo de sobreviventes, tá? Então, aquelas coisas que a gente sabe que fazem parte da ventilação mecânica protetora na SARA foram significativamente importantes para o desfecho de mortalidade em pacientes com SARA pediátrica. Tá? E aí, especificamente falando de driving pressure, que era o objetivo desse estudo, tá? Trouxe a Kaplan-Meier, eles têm uma curva ROC também lá no estudo, que também é legal de ver, mas eu trouxe a Kaplan-Meier, então, mostrando tempo de desadmissão na UTI, com probabilidade de sobrevida, e aí o melhor ponto de corte que eles encontraram nesse grupo de pacientes foi o driving pressure de 15 mesmo, que é o mesmo usado para os adultos, tá? Então, driving pressure maior do que 15 foi significativo como um risco maior de mortalidade nesse subgrupo de pacientes, tá? Então, se precisávamos de dados pediátricos, aqui temos, né, bons dados comprovando aquilo que a gente já sabia dos adultos. E o ensaio não randomizado, o ensaio clínico não randomizado, avaliando a ventilação mecânica protetora, traz resultados parecidos, tá? O que é interessante desse estudo? Ele foi um ensaio clínico que avaliou o desfecho de pacientes com SARA, qual que era o impacto de botar um protocolo de ventilação mecânica protetora. Tá? Então, a referência era unidades que tinham o protocolo contra unidades que não tinham o protocolo, tá? E aí, o que é interessante de achado deles? Que não teve diferença entre ter ou não ter o protocolo, mas teve diferença estatística em score de aderência
as medidas de ventilação mecânica protetora, tá? Só para reforçar o que eles consideraram como protocolo de medidas de ventilação mecânica protetora: driving pressure menor que 15, pressão platô menor que 28, volume corrente baixo, né? E usar a relação PEP-FO2 da tabelinha lá do ARDS-NET, tá? Então, teve diferença significativa de mortalidade, então, como um fator de proteção daqueles pacientes, daquele grupo que tinha aderência ao protocolo de ventilação mecânica protetora, tá? E aí eles concluem, então, que apesar de eles terem achado, não terem achado essa relação com o protocolo por si só, né, eles consideram que é uma evidência indireta suficiente, né, junto com as evidências que a gente tem dos adultos, para que a gente possa extrapolar essa estratégia dos adultos para a pediatria e considerar que ela é benéfica para redução de mortalidade em paciente com SARA, tá? Então, como eu falei antes, não acho que é novidade, né, mas acho que é uma confirmação muito legal de estudo pediátrico, de coisas que a gente já extrapola dos adultos há bastante tempo, tá? Sobrou bastante tempo para a gente conversar. Esse primeiro QR Code aqui leva direto para uma pasta do Drive, onde tem todos esses 5 artigos em PDF, tá? E esse QR Code aqui leva direto para a lista do PubMed, com todos os artigos, aqueles que foram selecionados como os melhores artigos de 2024, tá? Eu vou deixar um pouquinho aqui na tela para todo mundo poder apontar suas câmeras e pegar os links, tá? E quero dizer que eu já estou ansiosa para o de 2025, porque já saíram um monte de estudos muito legais, agora, recém-março, já tem um monte de estudo legal, já estou ansiosa para o cunha do próximo ano dos melhores artigos. E acho que é isso, deixa eu passar aqui no próximo. Muito bem, vamos conversar. Muito bom ver. Eu também já estou ansiosa. Foi muito feliz nas escolhas, porque foram temas um bem diferente do outro e tudo muito pertinente, muito coisas do dia a dia, né? Sobre esses da Sara, me faz eu refletir sobre como é difícil, né, a gente estudar na pediatria. Quantos anos demorou para poder ter estudos minimamente de qualidade, assim, para a gente poder usar conceitos que já estão estabelecidos sei lá, de quando? Guria, o estudo da Driving Pressure do Amato foi publicado em 2015. 2014? 15? Isso aí. 10 anos. Que loucura. 10 anos. É muito tempo, né? O de VM protetor é de 2018, 2998. O de ventilação protetora é mais velho, mas o de Driving Pressure... Isso. Então, que tristeza, né? Mas é isso, bonito que eles conseguiram desenhar bonitinho e confirmar, porque mais frustrante ainda é quando a gente está seguindo uma orientação dos adultos e acaba dando com burro na água quando vem um estudo pediátrico depois de tanto tempo, né? Achei muito legal trazer por causa disso, né? Legal ver que a gente consegue confirmar na nossa população, assim. E o do paracetamol eu não tinha lido, eu não estava sabendo desse estudo, e a gente subutiliza muito, né, a escada de analgesia para o terror da Repérico. Mas seria muito interessante se a gente conseguisse fazer algo semelhante com o dipirona, né, porque a gente tem uma sensação na prática que é boa demais, né. Exatamente. Hoje até no Round você estava falando disso, até do próprio uso de anti-inflamatório, né? Que é uma coisa que faz muita diferença em pós-operatório para dor visceral, assim, né? Que a gente, acho que acaba subutilizando em vários cenários, assim. Enfim, então acho que é interessante. E da DIP também, hoje a gente estava conversando de manhã ali, fazendo pós-operatório e tal, da dose, né? A gente tem o hábito de usar a dose de 10, 15 miligramas por quilo, mas para analgesia até 30 seria legal, assim. Também eu acho importante da dipirona. Eu pensei a mesma coisa também. Só. É isso, a gente tem muito medo do anti-inflamatório, né? Mas estudo liberando o uso de anti-inflamatório sem aumentar risco de sangramentos e de insuficiência renal, tem um monte, né? Se tu cuida um monte. do cara, nossa, tem muitos, né? Se é uma cirurgia que foi sem SEC, ou até, bom, lá em Alberta eles usavam com SEC mesmo, tava no protocolo. Mas tem evidência cardíaca de segurança de cetorolaco em pós-operatório de cirurgia cardíaca, tem um monte de estudo, né? Um monte de coisa, então
a gente deveria usar mais, porque a gente usa muito opioide, né? Exatamente, exatamente. Parabéns, Vero, adorei, maravilhosa. Ai. Quem me conhece vai saber que eu amei ouvir aquele do sangue, ela já sabe do que eu vou falar, do desfecho neurológico na anemia. E eu sou uma pessoa que odeio anemia e acho que a gente subestima muitas vezes, óbvio que eu não quero sair transfundindo todo mundo, mas o cardiopata com insuficiência cardíaca, o neuropata agudamente, eu acho que, sem dúvida, precisa de mais estudos para isso, mas a gente, às vezes, assim, com a ideia de não transfundir, eu acho que a gente acaba prejudicando, eventualmente, esses pacientes. É verdade, concordo. Por isso que eu escolhi também, porque eu achei legal. Eu ia comentar essa mesma coisa da Aline, que, enfim, com a minha experiência no Canadá, eu não sei tu, Vero, mas eu acho que eles eram mais liberais para sangue e muito mais paciente dependente, não era muito baseado num número. E para os pacientes cardiopatas, assim, eles transfundiam muito, assim, baseado na clínica, na saturação venosa, na saturação, então eles iam muito mais do quadro do paciente, da necessidade, do que do número. Então eu tenho também essa sensação que às vezes a gente, por não estar no número que a gente aceita, a gente acaba não transfundindo, mesmo tendo vontade de transfundir. Parece que a gente fica esperando um número para poder transfundir num paciente que todo mundo tem a sensação que tem indicação de transfundir. Eu não sei se porque lá também todo o sangue é filtrado, também tem essa questão de menos reação, que aqui a gente tem mais receio. Mas, enfim, eu acho que eu tenho essa sensação que às vezes a gente fica esperando um número, chegou no número, graças a Deus, vou poder transfundir, quando talvez a gente pudesse discutir, bom, esse paciente tem, por diversos critérios, indicação da transfusão. Boa noite, amei, amiga, muito legal, muito legal. O primeiro artigo foi o que mais me deixou intrigada, assim, eu tinha em mente aqui, eu não sei se vocês lembram disso e se eu tô errada, mas tem evidência que mostra que a dose em si, a dose mais alta de 1 miligrama não mostra evidência de que seja benéfica e até pode ser maléfica para o paciente que usa adrenalina, mas o intervalo de dose eu achei muito legal, que talvez um intervalo de dose melhor traga benefício para o paciente. E isso me chamou atenção, porque eu tenho impressão que eu li isso já em alguns momentos, que doses maiores não trazem benefício e podem ser piores, então me surpreendi que intervalos menores de dose pudessem ser uma possível indicação, assim. Isso que eu li. E outra coisa que eu li é sobre o uso de adrenalina intramuscular esses tempos, que eu me surpreendi que seria uma possibilidade agora a curto prazo, de que teria uma evidência no momento em que não tem acesso, seria uma evidência... Na parada? Na PCR, eram as três coisas, doses menores, né, os intervalos talvez menores e talvez doses intramusculares até conseguir um acesso venoso, assim, sabe? Seria uma possibilidade que a gente nunca tinha falado muito sobre isso, falava mais sobre intratraqueal ou intraóssea, né? Só para completar, sobre o mesmo assunto. Aguardemos os novos guides. Eu sou curiosa desse estudo de adrenalina. Eu achei ele me deixou muito intrigada, assim, exatamente por isso. Eu fiquei pensando, será que a gente não vai ter um novo paus que vai nos mandar fazer adrenalina em todos os ciclos, sabe? Tipo, porque, assim, por um lado faz sentido, assim, e aí eu fiquei pensando, sei lá, acho que a diferença de resultado em paciente que já estava em uso de droga vasoativa é um negócio bem significativo, né? Porque talvez realmente esse paciente não responda da mesma maneira a um bolo de adrenalina com um intervalo maior se ele já está usando uma dose maior mais alta de colamina, né? Então também é um negócio que faz muito sentido do ponto de vista fisiológico, assim. Eu tenho duas curiosidades pro Paulus desse ano, é isso e é a coisa do estudo da Giane, que eu sou muito fã do estudo do mestrado da Giane, das duas Polegares e dos dedinhos. Olha ali a Giane, ó. É a minha curiosidade final desse ano. Eu acho que os 2 dedinhos vão sair fora, assim, eu acredito que vai ficar só nos compressões dos polegares, eu acho. E a adrenalina, né? Vamos ver. Eu vou puxar a brasa, né? Tem uma meta-análise, uma revisão sistemática com meta-análise comparando as duas técnicas, puxando para os 2 dedos.
né? Então vai sair, me puxando pro dedão, né? Os Os dois dois dedinhos vai polegares. sair. Né? Os polegares, o dedinho eu também acho que vai sair. Ninguém aguenta, né? Ninguém aguenta. E da adrenalina, eu não li, eu cheguei tarde, né? Mas as gurias aí do Santo, quando eu fiz a residência, a Clá, a Rá, a gente fazia muito de 2 em 2, né? Lembra? E colocava adrenalina em bomba. O que eu tinha de sensação, empírico, total sensação, é que a gente tinha mais taquicardia ventricular ou fibrilação. Não sei se tu tinha essa impressão, Rá. Eu não tenho essa memória, assim, mas eu até tenho uma memória de ter bastante, mas a nossa população é foda. A nossa população de Santo Antônio é super viciada. Exato, enviesada. Exato. Mas eu acho que tem estudo que mostra que a dose maior, pelo menos, está relacionada a mais taquicardia supraventricular. E aí tem uma coisa, eu lembro, eu não sei o termo que eles usam, mas tem sim. Quando que costuma sair a segundo semestre ver o PAUS e Gi? No... Outubro, em geral. Em outubro. Oi, Helena Miller. Oi, Outubro. Helena, comenta aí o que tu acha desse estudo da que eu tive que sair, então agora eu tô no carro aqui, mas eu fiquei ouvindo o tempo inteiro. Eu ouvi tudo. Não, sai em outubro e agora a gente da adrenalina. E agora a gente tem uma representante do Wilcor aqui entre nós, né? A Leandra tá quietinha ali, mas ela agora é a representante brasileira no International Liga do Wilcor, que faz as regras da American Heart. Então, olha aí, Leandra! Ela vai poder nos dar um spoiler daqui a pouco, de repente. Vou te dizer que eu fui ler, mas, enfim, desse ano não saiu ainda, e eu acho que depois da do Wilcor que saia do Paus. Mas eu fui ver se eles revisaram o estudo, porque eu acabei de entrar, então... se eles revisaram o estudo se eles revisaram a questão do intervalo da adrenalina, eu acho que está na lista para ser revisado, mas não sei se vai ter alguma menção nova. Eu estava olhando no site do Wilcor, porque é tudo público, né? Eles publicam tudo que eles terminam, é publicado. Eu fui olhar ali agora, até não achei, então eu acho que talvez ainda não entre nada novo, mas talvez nos próximos meses ainda vai sair. Na verdade, geralmente sai lá pela segunda quinzena de outubro, né? Mas eles devem estar com tudo meio engatilhado já, né? Acho que sim. Então, e teve até na última revisão até dos adultos, eles estavam com uma tendência até meio que de usar menos adrenalina, né? O pessoal dos adultos ali, minha colega que trabalha bastante com reanimação, estava me dizendo, olha, estão falando até que vão, tipo, quase eliminar a adrenalina do RCP. E na criança foi o contrário, porque na última revisão já deu que era para fazer adrenalina precoce, né? Que antes não tinha, então agora a adrenalina entrou as soon as possible, né? E tem um estudo mostrando que quanto mais cedo tu faz o desfecho é melhor. Então, agora vamos ver essa questão do intervalo. Facilitaria muito, né, didaticamente, para a gente fazer no PAUS, né, todos os ciclos de adrenalina, né, até porque as pessoas ficam nervosas de não fazer. E no atendimento da parada, acho que facilitaria, né, me parece até mais lógico, né? Isso, didaticamente para tu ensinar e na hora de atender, né. Mas vamos ver se vai ter alguma modificação ou não, né. Temos que aguardar. Talvez se eles forem um pouco mais conservadores, assim, eles podem não botar de 3 a 5, né? Acho que eles não vão diminuir de 3, mas também não deixar ser tão liberal para ser muito mais do que 3, né? Talvez fixar mais em 3 do que deixar mais liberal, porque tem gente que faz 5, né? E com trabalhos mostrando que fazer mais melhora o desfecho, isso talvez mude mesmo, mas eu também estou bem curiosa. Vero, deixa eu te perguntar uma coisa, eu não li aqueles 2 últimos ali da Sara, eu vi os resumos, mas não me lembro. O que eles consideraram de volume corrente baixo? Consideraram 6 a 8, mas isso foi até uma coisa que eles comentam na discussão, que a maioria dos centros, mesmo aqueles que não estavam no protocolo de ventilação protetora, também usavam volumes correntes em torno de 8, então que eles também consideram que é baixo, mas eles consideram de 6 a 8 volume corrente baixo. Sim, como baixo, 6 a 8. Isso, exatamente. Deixa eu... Isso aí. Mas são bem legais os dois trabalhos. Eu li o resumo de um deles, mas acabei não lendo os 2 inteiros. Eu vou ler agora. São bem legais. Não, e realmente a gente sempre é excelente esses 2 artigos, né? Porque mostra que na criança
realmente o que se vê nos adultos acontece também, né? É, Então, acho que a exatamente, gente que é tem uma que coisa. fincar muito o pé nessa coisa do diving pressure e do volume Ó, baixo, né? Alena, peraí, deixa eu te corrigir, eu corrigi a informação que eu te dei, porque eles falam 8, mas eles dividem, eles falam 8 ml por quilo para SARA leve e para SARA moderada grave, eles falam 3 a 6 ml por quilo no protocolo deles. Sim, eles É consideraram o volume corrente baixo isso, então, na 3 a 6, leve 8 e na isso, grave 3 a 6. isso aí, exatamente, Mas 6 é considerado mesmo na grave, 6 é considerado baixo. exato, Tá bem. exato. Parabéns, estava ótimo. Que bom, obrigada. Então, Acho que é isso. acho que é isso, né? Muito Aí, bom. Finalizando no horário, com todos os Parabéns, costumes. Vero. Saudades Parabéns. tuas. Ai, nada. O primeiro estava muito bom. Eu peguei os links aqui, vou mandar nos grupos também, se vocês quiserem divulgar depois. Parabéns. Tá bom. Até a próxima, pessoal. Um Até, beijo. Tchau, pessoal. obrigada, Até mês que obrigada. vem. Tchau, tchau. Parabéns, tchau, tchau.